Bem, vamos passar agora à segunda parte mais dinâmica, ao segundo bloco. Temos aqui um sorteio, esperemos que não seja como o da Champions e que tínhamos que repetir. Temos aqui um saco preto. Pedro, o primeiro vai ser para ti porque tens levado também com muitas questões. Agora vai ser de poderes fazer a alguém. E vais ter uma réplica e tréplica quando for colocada uma questão. Ok, vou tirar um papel ao calhas. E vais fazer uma questão ao Chega. Não foi combinado. Bem, será que posso só aproveitar antes para tentar responder algumas das coisas que recebi no debate? Terás 1 minuto para fazer a questão. Ok. É que eu assim fico, eu estou a defender uma solução do governo e o seu projeto futuro e preciso de refutar algumas das coisas que foram ditas, mas sendo, se me derem... Vai começar a contar. Vai começar a contar, muito bem. Então vamos focar-nos na pergunta ao Chega, também porque é interessante. E a primeira coisa que eu lhe perguntava, ouvi-lhe dizer algumas coisas, é como é que é estar num partido que não tem propostas para os portugueses, não tem propostas para os jovens estudantes e vem aqui pedir-nos o voto dos portugueses e dizer porque é que devemos confiar em si. E depois perguntava-lhe também como é que é estar num partido que defende terapias de conversão para a homossexualidade, prisão perpétua, convida cidadãos compatriotas a saírem do país com propósitos racistas, insulta e desrespeita às leis portuguesas, tem como parceiro Salvini e Le Pen e todos aqueles que são marcadamente racistas e xenófobos. Considerando que no programa não encontramos qualquer proposta, nenhuma intenção, nenhuma solução para os desafios dos jovens portugueses, o que eu queria perguntar ao Chega é se o Chega já saiu do armário no que toca a propostas para os jovens portugueses. E depois queria também uma pergunta que pode ser para, não sei se é o Alexandre que me prefere responder ou se é mesmo o Chega, e é qual é que é a visão do Chega sobre a família portuguesa, se chegado ao governo com o PSD, se vão ter, qual é a pasta que vão pedir? A da administração interna para aplicar as vossas políticas racistas e discriminatórias, ou o Ministério da Família para fazer a doutrinação ideológica sobre a genealogia do género? Obrigado, Pedro. Obrigado. Gonçalo, terás 2 minutos para responder à questão feita pelo Pedro. 2 minutos. Força. Bom, eu espero que o Pedro Anastácio tenha noção que, tal como a sua afirmação, a extrema-direita é criminosa e o Chega não se revê em qualquer tipo de extremismos. Portanto, é importante perceber aqui uma coisa. Há muita gente no Chega, de várias etnias, com várias diversidade a nível dos seus gostos e, enfim, o Pedro... Não, meus caros, não há problema nenhum. Se quiserem, há gente muito bonita no Chega. Podem convidá-los para jantar. Homens e mulheres, com certeza, têm todo o gosto. Respeitamos toda a gente. E o Pedro Anastácio, nós temos todo o gosto em sair do armário e convidá-lo para debater as propostas, que o PS diz que são racistas e afins, mas aí se fica. Diz que o programa do Chega também não tem ideias, certamente não viu as 100 medidas lançadas pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro, a quem mando um abraço. E, portanto, deixem-me só terminar. E, portanto, certamente não leu essas medidas. Vi também algumas pessoas a queixarem-se do tamanho do programa do Chega. Enfim, a Constituição dos Estados Unidos é mais pequena e certamente mais democrática que a da Venezuela. Portanto, muito obrigado pelas perguntas. Pedro, tens 1 minuto para a réplica. Bem, o ponto e o que o Partido Socialista e o que nós pedimos aqui foi mesmo, que não refuta nenhuma das alegações que diz, faz um exercício de cinismo, e isso é importante, porque nós dizemos às vezes que estamos preocupados com a nossa qualidade da nossa vida política, estamos preocupados com a qualidade da vida pública e achamos que a política e os políticos estão a prestar um mau serviço à comunidade. Mas não vale a pena vir para os debates para sermos sempre o mais engraçadinho do painel, o mais brincalhão, o que não diz e que não vai a jogo e prefere a graçola para esconder as suas propostas. Quando questionado sobre propostas, não apresenta uma. Sabe, o nosso compromisso e a nossa visão sobre a sociedade, o nosso compromisso e a nossa vontade de atuar politicamente é no compromisso programático, no que é que propomos para resolver os problemas do país, no que é que propomos para resolver os problemas dos jovens estudantes. E por isso, o senhor é bom no soundbite, mas tem muito pouco para oferecer para o nosso futuro. E isso é que é pena. Obrigado, Pedro. Gonçalo, traz mais 1 minuto para responder. Tens 1 minuto. Força.
Portanto, eu comecei a minha intervenção a dizer que a reforma estrutural do sistema fiscal em Portugal era medular para a mudança da vida dos jovens nos próximos 4 anos e no futuro. E, portanto, o Sr. Pedro Anastácio vem aqui dizer que o Chega não apresenta propostas. Portanto, volta a dizer que deve ler as 100 medidas que o Chega apresenta para o futuro dos jovens portugueses. E, portanto, a nível dos jovens, mais concretamente, o Chega também apresenta a nível da habitação e a nível da identificação dos problemas. E isto é uma casa democrática, Sr. Pedro Anastácio. Acho que temos que perceber isso. Chamar racista a alguém que apresentou uma proposta como o seu primeiro argumento num debate não me parece o mais coerente. E acho que isso devia estar aqui assente. Percebe? Eu não venho aqui chamar extrema-esquerda ou extrema-direita, isso fica com quem quiser, mas uma coisa é certa. O Partido Socialista pode ser mais ao centro, mais à esquerda, mas numa coisa extremista. É na incompetência e muita gente não tem dúvida disso. Tenho certeza absoluta. Obrigado, Gonçalo. Vamos sortear agora uma questão aqui para a minha direita, para o Alexandre Poços. Calhava-te o PSD, mas julgo que não queres questões retóricas. Não sei se queres fazer uma pergunta a ti próprio. CDU. Um minuto para a questão. Muito bem. Em primeiro lugar, dar aqui uma nota para a CDU, em particular para o PCP, que hoje tem de volta o seu secretário-geral, Jerónimo de Sousa, à campanha eleitoral, e eu penso que nós, em democracia, também devemos ter respeito pelos nossos adversários e, naturalmente, que aquilo que aconteceu à CDU, e em particular com o secretário-geral do Partido Comunista, é algo que, óbvio, nenhum partido gostava que acontecesse assim, quer do ponto de vista pessoal, mas também, neste caso, estamos em campanha eleitoral, e, portanto, expressar aqui também a minha solidariedade com a CDU e, neste caso, com o secretário-geral do Partido Comunista Português, que, segundo sei, hoje mesmo já teve alta hospitalar e, portanto, voltará para fazer a campanha eleitoral da coligação que encabeçam. A pergunta que faço à CDU tem a ver com o pós-eleições. Nós sabemos que esta crise política é responsabilidade da esquerda, ou seja, nós vamos para eleições porque a esquerda não se entendeu. A responsabilidade só pode ser assacada ao Partido Socialista, à CDU, portanto, ao PCP e ao Partido Ecologista aos Verdes e ao Bloco de Esquerda. Porquê? Porque falhou a sua solução governativa. Se não tivesse falhado, nós não iríamos a eleições. E, portanto, para fazer a questão à CDU, é se a seguir a 30 de janeiro a CDU voltará a ser uma força de oposição ao governo que sair, ou se num cenário de vitória do Partido Socialista, que espero que não aconteça, mas se o povo é soberano, se acontecer, se a CDU estará novamente disponível para viabilizar as políticas do Partido Socialista, como fez ao longo dos últimos 6 anos. Obrigado, Alexandre. Gonçalo, agora tens 2 minutos para responder a esta questão, quando quiseres. Bem, certíssimo. Primeiramente, referiu aqui a questão da esquerda. Naturalmente não vou falar pela esquerda, vou falar pela CDU. Sobre a questão da culpabilização da CDU quanto à atual crise política. Isto não podia estar mais afastado da realidade. O PCP e a CDU, e os partidos que compõem a CDU, tentaram até ao final de todo o processo de proposta de orçamento de Estado que tivesse conteúdos adequados às necessidades do país. O orçamento não foi aprovado porque o PS não achou por bem, preferiu muito bem ir às eleições e visando provocar exatamente estas eleições em que nos encontramos agora. O PCP concentrou-se na fase final, em particular na fase final, nas últimas 3 questões fundamentais. O orçamento, o aumento do salário mínimo nacional, a revogação da capacidade da contratação coletiva, isto medida importantíssima, especialmente para os jovens trabalhadores em Portugal. Muitos ainda não sabem o que isto significa, e é uma infelicidade, e intervenção de emergência na defesa do Serviço Nacional de Saúde. E atenção, e coloco aqui a nota que
de maneira alguma nos fechámos numa situação intransigente, antes admitindo a flexibilidade e a aplicação destas propostas. Um exemplo desse é mesmo a proposta de salário mínimo, que nós propomos aqui um plano de progressão, não necessariamente 850 euros de imediato como propomos, mas chegarmos lá até ao final de 2023. Pronto. Respondendo também aqui à questão do pós-eleições. Bem, eu não sou vidente, ninguém aqui nesta sala é. Estas eleições servem exatamente para decidirmos qual será a correlação de forças que haverá na Assembleia da República na próxima legislatura. Pronto. O PCP e a CDU encontram-se totalmente disponíveis para qualquer acordo que signifique respostas concretas ao problema do país, da população, do povo e dos jovens. Se tal compromisso, se tal respostas, se tal soluções não vierem por parte de qualquer força, naturalmente não terão o apoio da CDU ou do PCP. Veremos no dia 30 como tal se sucederá. E é tudo. Obrigado, Gonçalo. Nós agora tínhamos só ali os tempos mal. Esta questão era 2 minutos. Enganámos aqui nas cores, mas a resposta é sempre 2 minutos e foi cumprido dentro do tempo. Agora, a questão que tu tens a réplica, Alexandre. Bem, agradeço ao Gonçalo a explicação e devolvo com mais uma questão. CDU, agradeço a resposta. Ficámos a perceber que estarão disponíveis para viabilizar um futuro governo do PS, embora este tenha fracassado. E faço novamente uma questão, que é: a CDU, no seu programa eleitoral, defende a saída do euro e a saída da União Europeia. Conseguem antever as consequências desastrosas que isso podia gerar na economia e na sociedade portuguesa? E se têm noção do impacto que isso teria na vida dos portugueses? Porque nós podemos estar, e há pouco disse na minha primeira intervenção, podemos estar num patamar muito abaixo da União Europeia, mas é sempre melhor ser mais pobre entre um clube de ricos ou deixar o nosso país completamente abandonado e sair da União Europeia, que é um projeto de futuro e um projeto que todos nós defendemos, embora a CDU defenda a saída da União Europeia e defenda a saída do euro. Porque aquilo que nós sabemos é que os países mais desenvolvidos do mundo, quer no passado, quer no presente, têm o oposto das políticas que vocês defendem, e por isso gostava muito de centrar neste momento. Como é que seria o nosso país se não estivéssemos na União Europeia e se não tivéssemos a moeda única? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Não sei se já temos o tempo ali atrás. Não? Ok, eu vou passar o cronómetro. Tem que ser, não há moda antiga porque é um telemóvel, mas 1 minuto. Pois bem. Começando então aqui pelo começo da pergunta, aqui a questão do que seria e também aqui a questão do mais vale ser o mais pobre de um clube de ricos do que vice-versa. Bem, isto se calhar pronto, é a mentalidade do PSD. Nós consideramos, enquanto há a percepção de que as coisas podiam estar piores, é verdade, mas também mas a concepção que nós temos é que também podiam estar muito melhores. E também falando aqui das questões da própria União Europeia, e também aproveito então aqui a questão da economia, muito temos debatido por uma justa valorização, por uma justa repartição da riqueza. Igualmente temos debatido pela necessidade de aumentar a criação da mesma. Pronto, há muito que dizemos que Portugal deve aproveitar os seus recursos e as suas potencialidades, coisa que medidas impostas pela União Europeia vêm a limitar imensamente. Portugal é dos países, se não o maior, com a maior zona ZE da Europa, e, no entanto, compramos o nosso peixe à Espanha. Portugal é um país riquíssimo no que toca à área rural, mas, no entanto, nós não temos produção nacional de coisas que são-nos impostas pela União Europeia. E é nesse aspecto, é nestas medidas que a CDU atua, que a CDU é contra. Peço que termines, Gonçalo. Certíssimo. Tudo o que se coloca como uma limitação
tanto à criação de riqueza que será posta ao serviço do povo e do país. Isso são coisas que nós da CDU não contém connosco, porque nós somos pela criação de riqueza. Obrigado, e a utilização da riqueza para o povo, para os trabalhadores, pela valorização da produção nacional. Obrigado, Gonçalo. Vamos retirar mais uma, desta vez para o PAN. E a questão é para o Bloco de Esquerda. Um minuto para a questão. Ainda não há tempo, pois não? Então, já está. A minha pergunta para o Bloco de Esquerda é muito simples. Eu gostava de perceber, e acho que muita gente aqui tem interesse nisso, como é que um partido que se diz na linha da frente ao combate às alterações climáticas continua negacionista no papel que a agropecuária tem no ambiente, na sua degradação, tendo votado contra a proposta do PAN, que tem a intenção de taxar esta atividade extremamente poluente. Muito obrigado pela capacidade de síntese, Sofia. Leonor, 2 minutos. Já. Ok. Deixa eu só ver se eles põem o tempo, só para não ser difícil para ti. Tá? Força. Bem, obrigada. Respondendo aqui à colega do PAN, a visão que nós temos sobre o combate às alterações climáticas não é nem será uma visão de taxar, de impor, de taxar, neste caso, a agropecuária, que nós sabemos e temos, aliás, feito uma vasta reflexão ao longo dos anos sobre o quão poluente é a indústria agropecuária, mas a nossa política não é de taxar, não é de aumentar impostos. A nossa política no que toca ao combate às alterações climáticas tem sido a da luta por transportes públicos gratuitos, tem sido a luta... Estou a ver que estou a divertir aqui uma parte da bancada da assistência. Está aqui também, eu estou mas tem sido essa a nossa política. Já interromper um pouco. Leonor, tens mais 25 segundos. O Gonçalo tem uma tendência para me interromper sempre, não é verdade? Mas pronto. Posso responder? A nossa política no que toca ao combate às alterações climáticas consideramos que não passa pelo aumento de impostos, mas passa sim por medidas estruturais na transformação do sistema económico, como por exemplo uma revolução na mobilidade, uma revolução na forma como produzimos a energia e na descarbonização da nossa economia. No entanto, o PAN, que está aqui logo incisivamente a colocar uma questão contra nós, a sua líder nos debates e nas entrevistas que fez não foi capaz de explicar se e porquê que põe em cima da mesa fazer uma coligação no pós-eleições com o PSD, depois de dizer repetidamente que é um partido que não tem nada para oferecer na luta pelo combate contra as alterações climáticas. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda tem estado sempre na linha da frente, desde a sua criação, na construção de uma política sistémica contra as alterações climáticas e não apenas numa corrida por uma pasta num governo, num partido com o qual nem sequer concordamos. Obrigado, Leonor. Ouviram também aqui primeiro, o Bloco de Esquerda é contra taxar. Eu tenho aqui para tirar o microfone. Isto é uma injustiça. Liberdade de expressão. O microfone passa de volta para o PAN. 1 minuto para uma réplica. Vimos claramente a fuga à questão do impacto da agropecuária nas alterações climáticas e o que difere aqui o PAN, muito claramente, do Bloco de Esquerda, é que nós conseguimos combater esta crise que existe e é urgente em várias vertentes. Nós também queremos um forte apoio, um forte investimento na ferrovia, queremos ligar as principais capitais de distrito logo de início. Neste caso, em relação a aumentar os impostos. O Bloco de Esquerda é a favor de aumentar os impostos e de taxar outras indústrias poluentes. No entanto, a agropecuária continua escondida devido a todos os interesses instalados a que o PAN nunca se vai deixar rebater. No entanto, fizeste-me outra questão em relação ao PSD.
o PAN é um partido de diálogo e a nossa prioridade é sempre fazer avançar as nossas causas. Se nós conseguimos, aliás, provou-se na negociação do Orçamento de Estado, o PAN, que foi o único partido que não contribuiu para a crise política que estamos a viver agora, que estamos a gastar montes de dinheiro que podia estar a ir para outras questões que são bem mais importantes, e o PAN foi o único partido que não contribuiu para esta crise política. Conseguimos negociar e íamos fazer avançar várias das nossas políticas mais importantes. No entanto, caíram por água porque todos os outros partidos neste painel fizeram chumbar o Orçamento de Estado. Obrigado, Sofia. Peço mesmo que... Posso só dizer mais uma coisa? Só 5 segundos. E é por isso que o PAN é um partido de diálogo e estamos abertos a dialogar com os outros partidos para ter uma solução de governo que seja de maior interesse dos portugueses. Obrigado. Leonor, tens novamente a palavra. Respondendo, o Bloco é e foi, aliás, nos últimos 6 anos, sempre um partido de diálogo, aberto a dialogar. Agora, o diálogo não significa querer receber a medalha do melhor aluno no fim do mês. O diálogo significa compromisso entre as duas partes, coisas que a esquerda, aliás, conseguiu com o PS, trazendo grandes avanços para o nosso país nos últimos 6 anos. Agora, o que não queremos e o que não aceitamos é que nós não queremos a medalha da pessoa que mais favores faz ao PS. Nós queremos a medalha da pessoa que mais eficazmente combate as alterações climáticas e pugna por um sistema que seja justo e igual para todos. Obrigado mais uma vez pela capacidade de síntese, Leonor. Vamos a mais um sorteio. Agora para a minha direita, para o Francisco. Para o PAN. Um minuto. Francisco, é um primeiro minuto agora? Agora é 1 minuto para a questão. Para uma questão. Bem, eu gostava de aproveitar este minuto para fazer alguns pontos de situação com o PAN. O primeiro, a representante do PAN disse aqui que o PAN era um partido de futuro, um partido que representava as novas gerações. Eu queria saber como é que o PAN comporta este anseio de futuro, este anseio de representar as novas gerações com um programa eleitoral onde usa a palavra proibir 24 vezes. Depois, dentro desta lógica que o PAN tem de eterna contradição, falámos aqui da taxa carbónica. Eu gostava de saber como é que o PAN lida com esta contradição de desejar impor uma taxa carbónica aos produtores nacionais e com isso resultar que temos necessariamente de importar mais carne, aumentando, obviamente, a pegada ecológica e com isso não combatendo, mas afunilando o problema das alterações climáticas. Obrigado, Sofia. Agora nesta intervenção tens 2 minutos. Muita gente diz que o PAN é um partido proibicionista. Nós somos sim um partido progressista, que são duas coisas bem diferentes. E, aliás, não tem qualquer problema em abolir atividades anacrónicas que continuam a ter lugar no nosso país, atividades como a tauromaquia, que, por exemplo, muitos poucos países ainda a têm, e é absolutamente vergonhoso um país que se diz desenvolvido como Portugal continuar com esta atividade. Daí, e já que vamos falar da palavra proibir, que tem 24 vezes, usamos a palavra incentivar, investir, bem mais do que 24 vezes, porque não é por termos uma proposta ou outra que diz que queremos abolir atividades que já não deviam ter lugar no nosso país, que significa que não consigamos investir em outras atividades que façam falta, como, por exemplo, a aposta na transição energética, o forte investimento na economia circular. E qual foi a outra parte da questão? Já me esqueci. Certo. Em relação à taxa do carbono na agropecuária, tal como foi espalhado nas redes sociais, não é verdade que esta taxa só é aplicada aos produtores nacionais. É também aplicada, como é óbvio, à carne que é importada. Eu achei que isto estava claro na medida que soubessem ler bem. Palavra de volta para ti, Francisco. Bom, então fica claro que para o PAN
Independentemente da pegada ecológica dos produtos, o que importa mesmo é impedir a venda de produtos animais. Portanto, não importa se, por exemplo, a importação de abacate que vem da América do Sul tem um impacto maior na pegada ecológica do que a produção de pecuária, do que as pescas em Portugal, que não só estimulam a economia local, que não só estimulam a economia local, como são um garante da alimentação de muitas famílias portuguesas que infelizmente passam por dificuldades e que não têm na gestão da sua família e do seu dia-a-dia, muitas vezes a hipótese sequer de pôr um prato de carne na mesa, mas que é na solução também da proteína animal que têm essa hipótese. E, de facto, o PAN também disse aqui uma coisa que é falsa, e é uma pergunta que eu deixo. Eu gostava de saber em que país do mundo é que foi proibida a tauromaquia, porque nós tivemos uma proibição nos tempos mais recentes na Catalunha, sobretudo por motivos de identidade nacional, dentro do quadro de uma Espanha que não é única não é una do ponto de vista cultural. Mas gostava que a representante do PAN então esclarecesse onde é que foi, se foi em França, se foi no México, se foi em Portugal, se foi em Espanha, em que país é que isso aconteceu nos últimos anos. Obrigado. Obrigado, Francisco. Sofia, tens 1 minuto. O CDS esquece da pegada ecológica que a produção de carne tem no nosso país e no mundo. Portanto, espero que não diga que é um partido que se preocupa muito com as gerações futuras e com as alterações climáticas e a transição energética. O PAN nunca obrigou ninguém a comprar fruta de outros países. Aliás, o PAN é dos partidos que mais influencia a compra local e privilegia curtas distâncias em termos de transporte dos produtos e então valorização dos produtores locais. Queremos mais apoios também para a agricultura biológica, agricultura mais sustentável, não intensiva. E pronto. E já agora Portugal, a tauromaquia já esteve abolida em Portugal e já foi abolida noutros países. E também está mais do que provado que não há ninguém neste país que depende unicamente da atividade tauromáquica. Atenção, vamos conter. Queres concluir novamente? Não se ouviu? Volto a repetir. Isto está a ouvir bem? Volto a repetir que no nosso país não há ninguém que dependa exclusivamente da atividade tauromáquica, sendo que é uma atividade que não tem rendimento suficiente para alguém conseguir viver dela o ano inteiro. Vamos agora sortear para a CDU. E a CDU calha com o CDS-PP. Gonçalo, tens 1 minuto para fazer uma questão ao CDS, aqui ao Francisco. Bem, foi referido anteriormente que eram a favor aqui da questão das propinas e para resposta, eventualmente, aos muitos milhares de estudantes que eventualmente, por razões socioeconómicas, não têm o rendimento, não têm a possibilidade de ingressar no ensino superior, tem aqui um conjunto de reforço da ação social, como foi dito, para cobrir esses custos. Bem, a realidade que encontramos é muito diferente, porque as bolsas, essas ajudas não chegam e está mais que provado. Pronto, e o CDS até é famoso por chumbar propostas da CDU e muitas outras de exatamente reforço do valor dessas bolsas. Mas a minha pergunta não vai por aí. A questão é, qual é a opinião do CDS sabendo e defendendo o que defendem, que já pagamos o imposto, já pagamos a propina e mesmo assim continuamos com um ensino superior a precisar de investimento, a precisar de mais condições, a precisar verdadeiramente de uma modernização. É tudo. Obrigado, Gonçalo. Francisco, tens o teu direito de resposta em 2 minutos. Bem, o tema do ensino superior para o CDS é sempre uma prioridade. Nós acreditamos que é no ensino superior, na lógica da investigação, que o país pode se desenvolver de facto, com critério, com fundamento e sem perspectivas meramente ideológicas. É aí que está a fonte da razão nas universidades e nos politécnicos. E é precisamente por isso que
nós acreditamos que a propina, sim, é um elemento importante para o funcionamento correto do ensino superior. Bom, e a esse respeito, não é uma preferência da realidade de Lisboa, da realidade de Braga, da realidade do Algarve. É ver as posições de quem gera as universidades portuguesas. É ver, por exemplo, a posição do Conselho de Reitores das universidades portuguesas, que até a propósito da medida suportada pelo PCP de redução do valor da propina, manifestou-se contra, porque teve, de facto, um condicionamento grande no funcionamento das universidades portuguesas e, portanto, nós defendemos, isso sim, um modelo sustentável de ensino superior, onde haja 3 tipos de receitas. As receitas provenientes do Orçamento do Estado, as receitas próprias que se dividem em 2 rúbricas, as propinas e as receitas associadas à componente da investigação. É evidente que há instituições de ensino superior que têm uma capacidade maior de ter uma receita mais significativa nesta questão da investigação e desenvolvimento. A Faculdade de Direito de Lisboa, por exemplo, é natural que não tenha projetos milionários, a investigação não se faz nesses termos. Agora, nós teremos sempre uma visão clara do ensino superior forte e a esse propósito é ver os modelos internacionais que têm maior sucesso de ensino superior. São modelos equilibrados, que responsabilizam a gestão pública e que também responsabilizam quem frequenta o ensino superior. Portanto, desse ponto de vista, não temos de facto problema nenhum e, aliás, aproveito para dizer, a medida que o PCP inicialmente propôs, a propósito da redução da propina, teve um impacto durante um período significativo de marginalizar uma parte importante dos alunos que eram beneficiários das bolsas de ação social e que viram o seu suporte ora reduzido, ora tornaram-se inelegíveis. Portanto, a solução está aqui no modelo, sim, socialmente inclusivo, onde quem pode pagar, paga, quem não pode pagar não deve ser marginalizado de ter a oportunidade única de estar numa instituição de ensino superior. Obrigado, Francisco. Gonçalo, agora mais 1 minuto. Bem, não foi chegada a resposta da questão das bolsas, porque é que o CDS efetivamente não passou a proposta do reforço das bolsas. No entanto, pronto, a questão é: a propina sustenta o subfinanciamento do ensino superior. Acaba a propina, o Estado tem que intervir, tem que investir. Até lá não há desculpa para não o fazer. É proposto o Orçamento de Estado que é investido o ensino superior. Este investimento é manifestamente insuficiente. Sempre que se reduziu a propina, aumentou-se o financiamento. Obrigado, Gonçalo. Por fim, Francisco, mais 1 minuto. Muito bem. Bom, o CDS manifestou sempre uma posição de princípio clara, favorável ao aumento da dotação em sede da ação social para as bolsas de estudo. Essa foi sempre a nossa posição. Não sei se traz alguma proposta em concreto para expressar aqui, mas é óbvio, estamos a falar com uma parte da plateia que é aluno de Direito, há muitas propostas que merecem a nossa discordância, apesar dos princípios poderem ser igualmente bons, mas as suas resoluções, as suas recomendações não nos aproximam. Mas há um aspecto que eu queria também denunciar na hipocrisia do Partido Comunista Português, que é: o Partido Comunista Português, nos últimos 6 anos, foi aliado de uma solução inimiga daqueles que querem frequentar o ensino superior, porque hoje a realidade que mais gente afasta do ensino superior não é a propina, é o acesso à habitação. E o PCP é responsável, é cúmplice pela ausência de habitação nas residências universitárias, é responsável por exemplo, no caso de uma cidade como Lisboa, onde o maior proprietário é a Câmara Municipal e o Estado Central, de não termos uma oferta estável e transversal em matéria de habitação universitária. Essa é a marca do PCP na governação, que os alunos, nas necessidades reais, não são acompanhados do que é necessário. Obrigado, Francisco. Vamos a mais um sorteio. Desta vez aqui para a Iniciativa Liberal. E calhou a Iniciativa Liberal. Isto é tipo calhar lá La Land, não dá. Vamos passar para o outro. Iniciativa Liberal outra vez. Isto tem que se ajeitar melhor. Está viciado. Deixavas o papel de fora e não consegui. Não vai ser assim nos votos. PSD.
Está aqui. Confirmado. 1 minuto para fazeres a questão, Gonçalo, aqui ao Alexandre. Força. Bom, eu desejo já agradecer. Ou seja, deixa-me um bocado estarrecido no meio disto do PSD. Eu tinha várias perguntas. A principal é, foi giro assistir. No início da pandemia, a queda da TAP gerou, obviamente, muito tumulto, porque não há nada que seja mais etnonacionalista para a esquerda do que companhia de bandeira. Tem bandeira no nome, eles adoram aquilo. E, portanto, salvar é quase uma causa intrínseca a ser de esquerda. Nessa altura, no meio de 230 deputados, seria de esperar que alguns não embarcassem nesse voo, digamos assim. E, para mim, o mais desconcertante de tudo foi, de facto, que no espaço dito não socialista, apenas um deputado em 230, o deputado da Iniciativa Liberal, tenha sido o único que, já antes da pandemia, tinha proposto a privatização, ao qual o PSD não votou favoravelmente, e depois contra a injeção, à qual a grande maioria dos partidos absteve-se. Ou votou contra, diga-se, ou votou contra ou absteve-se. Portanto, eu gostaria de saber qual é que é este súbito. Parece-me que é do Focus Group, porque no início da pandemia não havia grandes problemas em termos de a maioria das pessoas achar que salvar a TAP era correto. Agora que parece que a dinâmica é contrária, porque falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, parece que o PSD acordou para a vida e no debate com António Costa até se dedicou a ver voos para São Francisco. Obrigado, Portanto, eu queria perguntar o que aconteceu. Obrigado, Gonçalo. Alexandre, chegamos à TAP. Qual é a resposta que o PSD tem em 2 minutos? Gonçalo. Com amizade e com respeito. Nós não nos conhecemos, mas com amizade no debate. Se há partido que tem pergaminhos no que diz respeito à privatização da TAP e a retirar aquele buraco financeiro do bolso dos contribuintes, não é a Iniciativa Liberal, é o PSD. Nem existíamos na altura. Mas eu também ouvi calado. E portanto... Mas eu não consigo, pá. E portanto, o ponto aqui é o seguinte. O PSD tem sido muito claro. O PSD considera que a TAP, em primeiro lugar, não devia ter sido recomprada como foi feita por parte do governo de António Costa, penso que logo em 2016. O PSD privatizou a empresa. O PSD procurou colocar a empresa fora do espaço da esfera pública. Aliás, o próprio Tribunal de Contas considerou em 2017 e 2018 que o Estado continuou naquilo que fez em 2016 a permitir aos privados ficar com a melhor parte e que o Estado assumia todos os riscos. Isto não é o PSD que o diz, foi o Tribunal de Contas. E o PSD tem sido bastante claro. Agora, há uma coisa que nós não somos irresponsáveis. E também é verdade que se ganharmos as eleições no dia 30 de janeiro, nós vamos concretizar o plano que o Partido Socialista acordou em Bruxelas. Porque nós defendemos a União Europeia e nós defendemos que os compromissos internacionais do Estado português são para cumprir. E por isso, a seguir às eleições, por exemplo, se nós fizermos um acordo convosco, aquilo que nós iremos fazer nesse cenário é cumprir o acordo com Bruxelas e, a seguir, na primeira oportunidade, voltar a fazer o mesmo que fizemos em 2015. Livrar os portugueses de uma empresa que não tem servido bem o país, que serve muito mal o Porto, os Açores, a Madeira, Faro. Aliás, no último verão, a TAP foi a 9ª companhia no aeroporto de Faro, para terem um exemplo. E que ainda serve muito mal o aeroporto que eles servem, que é Lisboa. E por isso, aquilo que nós entendemos é a TAP deve ser, numa primeira oportunidade, privatizada. Eu sei que talvez para a Iniciativa Liberal era melhor chegar lá e fechar a empresa. Bom, mas na realidade as coisas não podem ser assim. Há compromissos, há trabalhadores e o PSD, a seguir às eleições, se as vencer, irá honrar os compromissos que o governo português, não foi o Partido Socialista, o governo português, obviamente atualmente é o Partido Socialista, mas a seguir, termino já, acredito que será de um outro partido, neste caso o meu. Honraremos esses compromissos numa primeira oportunidade. Iremos vender a empresa e livrá-la de continuar a maltratar os portugueses. Obrigado, Alexandre. Gonçalo, mais 1 minuto. Bom, sobre honrar compromissos, eu acho que essa nunca foi a questão. Eu nunca presumi que vocês fossem rasgar o acordo que o PS neste momento assinou com a Comissão Europeia. Eu ia aproveitar e desde já
agradecer. Sim, não sou o Bloco, nem querem fazer tremer as pernas dos credores, como certos potenciais primeiros ministros do PS. Quer dizer, depende dos credores. Os credores, se forem banqueiros alemães, podem tremer as pernas. Se forem os credores da TAP, já não. Pronto. Calma, deixa-me só, que eu agora tenho 30 segundos e tenho de fazer mais uma pergunta. Depois já me respondes, tem calma. Eu só sou um deputado, não somos assim tantos. E a outra pergunta que eu tinha para o Alexandre Poço era, de certa forma, compreender, e aliás, acho que o Alexandre Poço é a pessoa indicada para isto, até lhe vou dar uma oportunidade, só para verem a minha bona fide nesta questão. Que eu sei que ele teve contra o seu próprio partido, acho eu, corrija-me se estiver errado, em termos de disciplina de voto, com o fim dos debates quinzenais. E, portanto, perceber um bocado como é que se insere o Alexandre Poço numa medida que o PSD promoveu, não necessariamente o Alexandre Poço, repito, mas o PSD de Rui Rio promoveu. Esse PSD é cada vez mais rioísta porque houve uma purga das pessoas que não alinharam pelo mesmo diapasão e, portanto, perceber mais ou menos o que é que justificou esta medida que foi claramente persecutória da democracia portuguesa. Obrigado, Gonçalo. Alexandre, tens direito à tréplica. 1 minuto. Bom, é difícil fazer, é a mesma coisa que perguntar a um benfiquista para dizer porque é que o Sporting é o melhor. É difícil, não? Ou seja, eu, neste caso, é uma pergunta que tu me fazes e bem, a história é conhecida. Eu tive uma posição que a mantenho diferente daquela que foi o entendimento do Partido Social Democrata e do Partido Socialista no que diz respeito aos debates quinzenais. Eu não sou a melhor pessoa do PSD para defender o fim dos debates quinzenais, porque furei a disciplina de voto, votei de forma diferente, levei um processo disciplinar. Bom, mas a vida continua e cá estou. E, portanto, eu continuo a entender que aquele modelo faria mais sentido. O meu partido, na sua direção, sufragada com a direção do Partido Socialista, entenderam o contrário. Cabe-nos a nós, na luta que fazemos, quer dentro dos nossos partidos, porque o meu partido é bastante democrático, é um partido livre, é um partido onde a divergência e o delito de opinião não são proibidos, e eu acredito que um dia também a Iniciativa Liberal terá, depois de ter as suas dores de crescimento, e quando deixar de ser só um, é difícil o João Coutinho de Figueiredo discordar dele, mas vamos imaginar, se a Iniciativa Liberal passar a ter, se a Iniciativa Liberal passar a ter 5 ou 10 deputados, a não ser que sejam todos iguais ou que tenham todos palas, hão de, em algumas matérias, ter uma posição diferente. E, portanto, eu acredito que também isso possa um dia acontecer na Iniciativa Liberal. É bom sinal para o Gonçalo e para os seus companheiros de partido. No meu caso, está explicada a situação. Discordava, votei da forma daquilo que acreditava, sofri as consequências disso mesmo, lutarei para que um dia volte a ser possível existir debates quinzenais na Assembleia da República. Obrigado, vamos passar só um pouco. Vamos passar a escolher. Só um pequeno ponto. Atenção que há partidos do único deputado que mudaram 3 vezes. Vamos passar agora ao livre para... Já não ouvimos há algum tempo. O debate assim o terminou. Vamos sortear que partido calha ao livre. Não tenho direito de resposta a esta ou não? Vai calhar a Iniciativa Liberal agora, por isso o livre vai falar com a Iniciativa Liberal. Uma questão de 1 minuto. Força, Paulo. Obrigado. Bom, eu, aliás, pegava até aqui na deixa anterior sobre ser difícil a Iniciativa Liberal discordar dela própria e perguntava aqui ao candidato da Iniciativa Liberal se nos pode explicar o que é que efetivamente a Iniciativa Liberal defende para o financiamento do ensino superior, porque a Iniciativa Liberal começou na campanha por defender que os estudantes pagassem a totalidade do seu curso e, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal tinha para oferecer aos estudantes era, quando acabassem o curso, tomem lá o diploma e agora uma dívida para pagarem durante 30 anos e aquilo que e depois, naturalmente, quando perceberam que isso, se calhar também deve ter sido um focus group, quando perceberam que isso era tremendamente impopular, nas suas 600 páginas de programa já não consta lá essa proposta. E aquilo que eu queria saber era o que é que efetivamente a Iniciativa Liberal defende e o que é que efetivamente nós podemos contar com a Iniciativa Liberal neste aspecto. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Recapitulando para quem, entretanto, entrou, um candidato nós sorteámos, há um candidato que faz uma pergunta durante 1 minuto, a resposta tem 2 minutos, há uma réplica 1 minuto, depois 1 minuto outra vez para uma conclusão numa réplica. Força, Gonçalo. Do Alexandre Poço, eu ainda admito a boca de o Coutinho não poder discordar dele próprio. Agora, do LIVRE, que elegeu uma deputada e passado 3 meses ela discordou do próprio LIVRE, é preciso ter, de facto... Meu Deus, quer dizer... baixar um bocadinho os níveis de hipocrisia, se calhar ajuda ao debate. Bom, passando agora à parte, de facto, fundamental em termos de educação. De facto, é a evolução dos partidos. Os partidos mudam de ideias. Em 2019, por acaso, o partido não era dirigido pelo atual presidente, sequer. Portanto, ele era, à época, independente. Entretanto, reviu-se o programa e acham que a proposta, de facto, não faz sentido. A proposta, aliás, convém só retirar esta parte, era, ao fim de 30 anos, se a dívida não fosse paga, o Estado encarregava-se de pagar a dívida. Portanto, acabas por dinamitar um bocado. É giro ler tudo, mas depois esquecer aquela última linha. É daquelas coisas que é muito conveniente muitas vezes. Quanto à educação, é muito simples. A educação, o nosso foco programático é mais até em termos de educação escolar e pré-escolar, em termos de acesso universal às creches, cheque e ensino, para que as pessoas possam escolher, independentemente do local onde nascem, a escola para onde querem ir. Em termos de ensino superior, achamos que o modelo de financiamento está correto. A questão, se calhar, que eu gostaria de fazer ao candidato a deputado do LIVRE é se ele não acha que, parece-me, sendo ainda por cima, pelo que eu ouvi e vi do programa, acha que também defender, por exemplo, a TAP é uma boa ideia, ou o rendimento básico incondicional. Se ele acha que, se calhar, o rendimento básico incondicional, vamos fazer contas por alto, se for 500 euros, que nem é básico, por mês, a 10 milhões de portugueses, estamos a falar de 5 mil milhões de euros por mês. 5 mil milhões de euros por mês é o equivalente a salvar. Não, vamos fazer um ano. 5 mil milhões de euros por mês são 70 mil milhões de euros por ano. 70 mil milhões de euros por ano. São 20 e tal TAPs que nós temos aqui. Portanto, eu quero perguntar se ele acha que não há uma melhor maneira de aplicar estes fundos do que simplesmente distribuir dinheiro às pessoas pelo simples facto de existirem. É que a mim parece-me que sim. Acho que há coisas que faltam na saúde e na educação. Claramente, o LIVRE não está a olhar. Obrigado. Obrigado, Gonçalo, pelo cumprimento de tempo. Passamos a palavra de novo ao LIVRE. Paulo, força. Obrigado. É curioso que o Gonçalo, candidato da Iniciativa Liberal, fale em hipocrisia, mas a verdade é que o LIVRE, pelo menos quando teve desentendimentos com a sua deputada, não o escondeu para debaixo da mesa. A Iniciativa Liberal quer-se fazer passar por um partido muito moderno e que apoia a igualdade de género e os direitos LGBTI, mas quando tem candidatos, como por exemplo teve nas autárquicas em Viseu e Gondomar, que preferem as declarações mais abjetas sobre estes temas, aquilo que a Iniciativa Liberal faz é manter a confiança nestes candidatos, apoiá-los e nunca tomar uma posição clara sobre estas temáticas. E, portanto, acho que sobre a hipocrisia da Iniciativa Liberal não vamos tomar qualquer tipo de lições. E depois, também sobre ler programas, eu também o convidava a ler melhor o nosso programa. Também o convidava a ler melhor o nosso programa, porque aquilo que o LIVRE defende para o RBI não é a sua implementação imediata, é fazer um teste piloto. Porque, ao contrário da Iniciativa Liberal, o LIVRE, aquilo que quer é trazer uma política baseada na evidência científica e, portanto, quando não sabemos as respostas, vamos testá-las. Vamos fazer um projeto piloto, vamos aprender o que é que isso pode trazer de bom para a nossa sociedade. Pelo contrário, a Iniciativa Liberal, que gosta, lá está, de se apresentar como muito moderna, a única coisa que nos tem para oferecer são propostas requentadas, propostas velhas e que falharam em todos os sítios onde foram implementadas. E, portanto, também nesse aspecto, parece-me que é preferível sermos honestos com estes temas e testarmos o RBI e ver o que é que sucede. Obrigado, Paulo. Gonçalo, 1 minuto. Vamos só esperar que acabem as falas. Quanto ao primeiro tema, eu não compactuo com políticas de cancelamento a nível interno. Não sei. Eu sei que o LIVRE compactua com isso. De facto, é uma daquelas coisas que acontece. Aliás, aconteceu logo ao fim de 3 ou 4 meses. Portanto, se calhar, para a próxima, escolham bem a vossa ideologia política. Se é mais uma política identitária, se é de facto uma esquerda europeia. Se calhar depois não cometem os erros e não têm de excluir as pessoas do próprio partido. Depois, quanto ao nível do RBI, parece-me um bocado absurdo, porque, de facto, isto não supera o teste da matemática. Eu sei que, normalmente, as pessoas mais afetas ao LIVRE, se calhar não são muito boas com números, mas isto não supera o teste da matemática. Não é uma questão de opção. A questão é que quantos impostos é que vocês teriam de aumentar
para conseguir pagar 70 mil milhões de euros por ano para fazer um rendimento básico incondicional. 70 mil milhões de euros por ano. É 1/3 do PIB português. Só nisto. E já não estou a falar de saúde, não estou a falar de educação, mas é preciso mais testes. Os testes pilotos na Finlândia foram abaixo. Os testes pilotos na Suíça foram abaixo. Que testes é que precisam mais? Isto não é um tubo de ensaio. Além de que as políticas, se há políticas comprovadas, como tu podes ver pelos casos, por exemplo, da Estónia ou da Irlanda, não são de todas as políticas do LIVRE. Aliás, o Rui Tavares teve esse momento muito giro, que de facto disse que os portugueses emigravam, os jovens emigravam para países e depois falta-lhe um bocado a palavra. Era liberais, e acho que tu vais perceber isso. Tens que ir ver o vídeo todo. Obrigado. Vamos passar mais uma ronda. Vamos tirar para o Chega. E o Chega calha com o LIVRE. Gonçalo, 1 minuto para fazer a tua questão ao LIVRE. Força. Bom, a proposta 3.1 do programa do LIVRE relaciona-se e coaduna-se com o aumento do salário mínimo até aos 1.000 euros no espaço de uma legislatura. Está bem, certo, mas vou ser eu que vou andar a pagar esse salário, está bem? Portanto, vamos com calma. Portanto, só para termos noção, o salário mínimo agora são 700 euros e, portanto, teríamos um aumento em 4 anos de 300 euros. O salário mínimo em Portugal, para aumentar 300 euros, demorou 15 anos. Em 2007 era cerca de 400 euros. O Ronaldo tinha 21 anos ou 22 anos. Portanto, já foi há muito tempo. A minha pergunta é, como é que um programa político do LIVRE que não se foca propriamente em crescimento económico espera aumentar o salário mínimo em 300 euros naquilo que em Portugal demorou 14 ou 15? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Gonçalo. Paulo, tens a palavra, desta vez com 2 minutos. Obrigado. Efetivamente, há que dizê-lo, o programa económico do LIVRE não se foca em crescimento económico porque recusamos esse mito de que a economia serve apenas ao crescimento económico. Dá para ver, nota-se. Ao contrário do programa do Chega, que não se foca em absolutamente nada, não é? Porque respostas para isto é absolutamente zero. Como é que se paga o salário mínimo? Bom, primeiro, se calhar, deverás saber que o salário mínimo não é o Estado que o paga e, portanto, não serão os impostos que pagam o salário mínimo. E, portanto, não seremos todos nós a pagar o salário mínimo, serão, naturalmente, as empresas a pagar o salário mínimo às pessoas. Eventualmente, pagar-se-á o salário mínimo no Estado, mas, enfim, o Estado também paga salários bem melhores do que os privados no nosso país. Aquilo que o LIVRE propõe é, precisamente, que se mantenha aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é uma trajetória de aumento do salário mínimo, porque ela é absolutamente essencial para nós não nos tornarmos num país cujo modelo económico, que é, aliás, um modelo económico que a direita tem para oferecer, que é um modelo económico baseado apenas em salários baixos, em nós tentarmos competir com a China e com a Índia. E verdadeiramente inacreditável é alguém acreditar que isto é um modelo económico viável para um país europeu. Porque, efetivamente, os trabalhadores portugueses não vão competir com a Índia, nem com a China, nem as empresas portuguesas vão competir com a Índia e com a China. E, portanto, a economia portuguesa, com o salário mínimo a aumentar nos últimos anos, até teve uma rota de crescimento. E, portanto, aquilo que nós vemos é que não há essa correlação que a direita tenta criar entre aumento do salário mínimo e crescimento económico e redução do crescimento económico. Pelo contrário, quando damos maior poder de compra às pessoas gastam esse dinheiro a dinamizar a economia, precisamente. Para além disso, aquilo que também não se fala é que o salário mínimo aqui ao lado em Espanha aumentou exponencialmente, também sem se verem os problemas que a direita tenta aqui, esses fantasmas que a direita tenta aqui agitar. E a verdade é que a economia portuguesa está a perder competitividade também face à espanhola, porque nós passámos de 80% do salário mínimo espanhol para 70%. Isto também é um risco enorme para a nossa economia. Obrigado. Obrigado, Paulo. Gonçalo, tens de volta à palavra, 1 minuto. Ok, obrigado. Eu não sei se o Pedro ouviu, mas com curiosidade, o vice-presidente do partido dele, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, disse que para cativar os jovens a não emigrarem,
fulcral era aumentar o salário mínimo. Portanto, não sei se o LIVRE pretende o salário mínimo para a maior quantidade de jovens possíveis, mas, portanto, acho que essa não é a ambição de todos nós que andamos aqui a estudar em universidade, diferentes áreas, para progredirmos no nosso futuro. Esse não é o objetivo. E, portanto, eu queria também perceber, o LIVRE vem dizer que o Chega não tem propostas. As 2, 3 primeiras propostas que eu apresentei foi na matéria económica e eu fiz uma pergunta sobre aquilo que era a proposta do LIVRE para aumentar o salário mínimo em 300 euros em 4 anos e não ouvi uma resposta concreta. Não ouvi uma resposta concreta. E eu acho que todos nós queremos saber isso, nomeadamente da parte do LIVRE, que tem a intenção de dar o salário mínimo à maior quantidade de jovens possíveis, pelos vistos. Paulo. 1 minuto. Acho que se calhar não ouviste porque talvez as colunas não tenham chegado aí. A proposta do LIVRE é aumentar o salário mínimo até 1.000 euros. Como é que o fazes? Como é que o fazes? Como é que se aumenta o salário mínimo? Incrementas riqueza. Como é que se aumenta o salário mínimo? Como é que se aumenta o salário mínimo? Como é que incrementas riqueza? O salário mínimo aumenta-se através de legislação e, portanto, é exatamente isso que vai continuar a ser feito. E, portanto, é exatamente isso que vai continuar a ser feito. Vamos continuar a aumentar progressivamente o salário mínimo, anualmente, sem aumentar a riqueza. Está certo, está bem. Que é precisamente isso que tem acontecido nos últimos anos, sem qualquer tipo de efeito no crescimento económico, como estás a tentar fazer passar. Isso é falso. E, portanto, aquilo que o LIVRE defende é aumentarmos o salário mínimo até aos 1.000 euros no final da legislatura. Muito obrigado. Falta tirarmos um papel, é óbvio, e vai-te calhar, só para confirmar que está tudo certo, calha-te o PS, Leonor. Tens 1 minuto para fazeres a tua questão aqui ao Pedro. Bem, a minha questão é muito simples. Em 2015, depois das eleições, António Costa foi primeiro-ministro porque a esquerda o quis. E fizemos um caminho nesses seguintes 4 anos de que acho que todos nos orgulhamos muito, de recuperação de rendimentos, de combate a muitas das medidas desastrosas da direita nos anos anteriores. Chegados a 2019, no entanto, somos deparados com a questão de que o PS já não quer de novo um acordo escrito. E mesmo depois de sucessivas tentativas de negociação, com pontos muito reduzidos do que era a grande extensão do programa do Bloco de Esquerda, o PS não conseguiu chegar a acordo nem com o PCP, nem com o PEV, nem com o Bloco. A verdade é que dizem que não querem a crise, não queriam esta crise política, mas o que ouvimos todos os dias na televisão é António Costa, por meias palavras, a pedir a maioria absoluta. Não a terão. O que é que vão fazer no dia a seguir às eleições? Não se querem entender com a esquerda, não se querem entender com a direita. O que é que podemos esperar? Podemos esperar o compromisso à esquerda pelo qual os portugueses votaram em 2 eleições seguidas, ou o que é que esperamos? Obrigado. Força. Tens 2 minutos agora, Pedro. Bem, antes de mais quero agradecer à Leonor a pergunta que nos fez, dizer que o Partido Socialista tem muito orgulho no trajeto que conseguiu conseguir para a governação do país desde que iniciou em 2015 até 2021, ou seja, temos orgulho das políticas que fizemos em conjunto, revemos-nos nos resultados alcançados, por isso dizer que também partilhamos desse orgulho. E depois quero perguntar ao Bloco de Esquerda, faz-me uma pergunta nesta espécie de ping-pong de quem é a culpa. Os portugueses têm elementos suficientes para avaliar quem é a culpa, tem até inclusive a própria Leonor Rosas, que há pouco falou da importância de combater o outsourcing e a agenda do trabalho digno do Partido Socialista, que respondia esse combate ao outsourcing, mas que o Bloco preferiu rejeitar, e por isso eu acho que estas perguntas que são retóricas devemos devolver com outras perguntas. E a pergunta que a Leonor Rosas também habilmente e agilmente soube situar o chumbo do Orçamento de Estado mais à esquerda de sempre que o Bloco rejeitou em 2022, mas o que não sabe responder é porque que em 2021 o Bloco já estava fora. Porque que o Bloco, que se diz social-democrata hoje, que está convicto da ideia e confortável com a possibilidade de abrir um caminho de governação da direita com as propostas que estão nos antípodas do que construímos em conjunto e com a possibilidade da coligação, como é que o CDS diz, o primo que ninguém quer para nada no governo do país. Por isso eu pergunto à Leonor, porquê que o Bloco desistiu de uma solução política de esquerda para a governação em 2021, porquê que chumbou o Orçamento de Estado, que é mais à esquerda de sempre, e porquê essa opção de bottom
denota baixismo naquelas que são as propostas concretas e que mudam com a vida das pessoas. São os 1.097 euros de pensão, são os investimentos no SNS que vocês querem, os 7.700 milhões que nós damos, e é o investimento e o contínuo na aposta do ensino superior. Vocês podem perguntar o que quiserem, o nosso caminho é claro, são vocês que têm de responder porque desacreditaram um caminho que orgulhosamente construímos em conjunto. Obrigado, Pedro. Leonor, tens de volta à palavra. 1 minuto desta vez. Há muita coisa na agenda do trabalho digno do PS na qual nós nos revemos. Aliás, revemos-nos também no próprio António Costa, que há uns anos era a favor de retirar a troika do Código Laboral, da reposição das horas extraordinárias, da reposição do que foi cortado nos subsídios de desemprego. Agora parece que já não é. Já não aceita propostas do Bloco de Esquerda. Já agora, o Bloco de Esquerda que foi capaz de responder às necessidades do país a quando do orçamento suplementar e fazer compromissos com o PS e negociar. Agora, não pode ser posto o ónus na esquerda que apresentou, aliás, digamos, o PS é não conseguiu fazer acordo com nenhum dos 3 partidos à sua esquerda. Se calhar o ónus da culpa não está nos 3 partidos à sua esquerda, mas lá está. Os portugueses o dirão no dia 30. O que nós achamos é que não podemos desistir em prol da chantagem do PS, que quer há muito tempo uma maioria absoluta e por isso é que não quis um acordo que trouxesse e continuasse a estabilidade para o nosso país. Não podemos vergar-nos perante esse desejo de maioria absoluta, quando o que nós precisamos neste momento em que estamos a tentar sair de uma crise pandémica, social e económica, não implementar as medidas de que os trabalhadores e os estudantes precisam. Isso é que nós não precisamos e não cederemos nunca a esta chantagem de abrir a porta à direita ao primo que ninguém quer. Ninguém o quer menos que nós, não se preocupem, e por isso mesmo é que queremos construir uma agenda e um compromisso à esquerda para que o primo fique bem fora dos jantares de família. Pedro, 1 minuto para concluir. Bem, é engraçado, porque o Bloco também gosta de dizer que o Partido Socialista, argumentando que nós não queríamos a solução de esquerda, prontamente nos diz que nós somos o partido que mais votava com a direita. E o Bloco, que não quer o primo, também é o partido que mais vota com a extrema-direita. Era bom que também recuperasse esse número e que soubesse disso do primo, que não quer, para também as posições políticas que apresenta. Nós, como disse, temos orgulho nas soluções que construímos, no caminho que iniciámos em 2015. E olha, a minha opinião, eu geringonço-me, confesso. E eu acho que um processo, quando falha, o que não precisamos é de tentar tirar o ascendente sobre os portugueses. A negociação está clara, sabe-se até onde é que foi, qual é que foi os compromissos que o Partido Socialista pôs em cima da mesa. Eu acho que um processo, naturalmente, assim, terá coisas partilhadas, mas também estou certo que os portugueses, no dia 30, vão saber bem avaliar a responsabilidade do Bloco de Esquerda e o porquê ter contribuído para uma possível solução do governo de direita no país. Vocês responderam por isso, nós estaremos cá sempre com o ADN que temos. Diálogo, soluções, destruir muros, que não fomos nunca. Nós é erguer e estamos aqui para o fazer. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Tivemos aqui um momento mais que engraçado de 2 anos.